Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Que seja, assim, maravilhosa, cheia de favor. Que você veja a glória de Deus. Sim, que você creia num nível onde Deus vai poder, então, levá-lo para esse lugar que Ele projetou para a sua vida. A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Você pode não ter visto, mas você crê que vai tocar. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Foi pela fé. Porque o homem estava com 99 anos e Deus estava mudando o nome dele, dizendo, você vai ser pai de multidões. Continue crendo. 99 anos, quase 100 anos. É um negócio incrível. E ele continuou crendo. Ele acreditou. A Bíblia diz que contra a esperança, em esperança creu e foi se fortalecendo. Ele se fortalecendo, dando glória a Deus. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Com 99 anos, o Senhor vem, troca o nome dele de Abrão para Abraão e diz, eu estou constituindo você pai de muitas nações. O homem está com 99 anos. Leia o texto. O Senhor está dizendo, você vai ser pai de muitas nações. E o homem creu. Ele poderia parar e dizer assim, para, Senhor, já foi. Ó, minha esposa, 89, eu com 99. Não, Senhor, passou de hora. Não. Ele continuou possuído por uma fé viva. É o que Deus espera de nós. Porque a fé nos leva além. É a fé. Crer. Mas eu não vi. Creia. Canta, ó estéril. Canta. Canta suas vitórias, seus milagres. Porque você vai tocá-los. E vai se movendo em fé. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Pode estar morto. O corpo do Abraão já estava. Não tinha condições nenhum, amortecido. Mas o Senhor deu vida. Ele dá vida ao que está morto. Ele traz a vida àquilo que está morto. O que está morto aí? Ele está dizendo, eu trago a vida. Ele perguntou para o profeta, esse vale pode reviver? E o profeta disse, tu sabes. Quer dizer, eu vou ficar com o que o senhor falar. E você fica com a palavra do Senhor? Ou com as circunstâncias com que você está vendo? E então, o Senhor disse o quê? Então profetiza. Profetiza nesse vale de ossos secos. E ele mudou? Não. Está aqui, ó. Paulo está dizendo. Ele dá vida aos mortos. E chama a existência. Ó, chama a existência. Não existe, mas vai existir. Coisas que não existem como se existissem. É impressionante. Ele trata algo
que ainda não é palpável, como se já fosse. Ele nos ensinou, o próprio Senhor usou a fé na vida do Abraão, levou Abraão a crer em algo que era impossível. E é o que ele trabalha todos os dias na nossa vida. Creia na palavra. Creia na promessa. Ele dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu fico impressionada. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É incrível. Olha aqui. O que os justos desejam lhes será concedido. O desejo dos justos, Deus o cumprirá. Deleite-se no Senhor, tenha prazer nele, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Apenas creia. Creia. Você tem que se levantar com essa decisão. É uma decisão. Eu vou crer. Eu não vou permitir que alguma coisa desvie o meu olhar da verdade. Eu vou crer. Deus está comigo, ele me fez a promessa. Eu vou crer. Eu vou cantar minhas vitórias. Eu vou trazer existência o que não existe. Deus vai trazer vida para aquilo que está morto. Pode estar morto. Eu não sei o quê. Um casamento morto, um financeiro, um ministério, uma situação assim, um útero. Eu não sei. Mas Deus é aquele que traz vida para tudo que está morto. Ele revive o útero morto de Sara. Morto. Que ela já era estéril antes de envelhecer. Quando ela era jovem, ela sempre foi estéril. E o Senhor trouxe vida para o casal de idosos. E eles geraram. E o Senhor pôde levantar uma nação de um casal. Que a mulher era estéril, o Senhor esperou. Sabe? Eles não terem mais condição nenhuma para ficar evidente que ele é o Deus do impossível, porque haveria alguma coisa impossível para Deus. Levante-se com fé e creia na verdade. E a verdade é que tudo é possível àquele que crê. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado, foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, para governar, para dominar. Então levante-se. Levante-se, crendo na verdade da palavra de Deus. Fica com a fé, porque sempre que eu leio aqui, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho. Você vê o tamanho. Pendurado uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol,
por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, pois eles viram com os próprios olhos. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Aqui começa o problema. Mas nós vimos, nós sabemos, nós experimentamos, nós comprovamos. É tudo que Deus falou. Mas não é o que muita gente faz? Mas passou de hora, mas é difícil demais, mas não tem mais jeito, mas disseram, mas é mais forte do que eu, mas eu não posso suportar, mas não, por favor, não, mas o povo que lá vive é poderoso. Para! E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao mar. Nada disso era novidade. Deus já tinha avisado lá atrás e disse: eu vou na frente. Então Calebe, o homem que tinha o espírito da fé, o homem que o Senhor elogiou, disse: o meu servo Calebe tem outro espírito e ele me serve, está me seguindo com integridade, com fidelidade. Ele crê, ele não suportou, porque uma pessoa dominada por Deus, pela palavra de Deus, pela verdade, realmente não suporta a incredulidade. Quando ele foi vendo aquilo, era inacreditável. Ele se levanta para calar as vozes incrédulas. Ah, se todo mundo fizesse isso, diante dos obstáculos, dos ataques, das falas negativas, das vozes negativas que amedrontam, que assustam, que tentam convencer você que o caminho, a coisa mais acertada é parar, desistir, recuar, soltar. Não continue. Desista. É inacreditável quantas pessoas que ainda perdem o seu chamado, o seu destino. Nunca vivem os sonhos, porque não guardam a fé, porque não permanecem na fé. Fé é foco. E elas acabam se distraindo com os... aqui, eles se distraíram com os povos. Eles se distraíram com gigantes. É isso, é aquilo, é bom, mas não tem mais não. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa é a palavra para o seu coração. Cala as vozes incrédulas e apenas põe o pé, porque a terra prometida é conquistada pisando. Não recue, não abra mão da promessa, não desista, não recue, persevere. Porque eu que lido com pessoas, eu encontro gente frustrada. Esse povo aqui terminou frustrado, amargo, tombou no deserto,
Perdeu o direito de entrar na terra prometida. Perdeu o portal. Perdeu a unção. A graça que tinham naquele momento. Porque deram lugar à incredulidade. Foram olhar para os problemas, para os gigantes, para isso e para aquilo. E o Senhor falou, vocês não vão olhar para nada disso. Vocês vão ficar com a minha palavra. Eu já entreguei. Pisa onde vocês pisarem. Eu vou dar. Pisa. É isso que nós temos que fazer. Ir pisando. Como que o Jordão, a correnteza parou de correr? Quando eles tocaram os pés nas águas. Então nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de Caleb, de Josué, que nós vamos crer até o fim e não desse povo aqui. E nós temos que fazer o mesmo que Caleb fez. Nos levantar e calar as vozes incrédulas. Calar todas elas e simplesmente, simplifica as coisas. Pega a palavra e vai rompendo. Foi isso que ele disse. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Não importa. Nada disso tem importância. O que importa é que o Senhor nos prometeu. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos. Como não podemos? Isso é irrealizável. Deus fez a promessa, mas ele não pode cumpri-la. Pelo amor de Jesus. Como assim? Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Mas Deus já tinha dito. E ele disse, mas vocês não precisam temer, eu vou na frente. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sim, a mentalidade gafanhoto. Perderam. Aqui, quando eles abraçaram esse relatório negativo, incrédulo, eles perderam o direito, esse grupo, essa geração perdeu o direito de entrar na terra prometida. Isso não assusta você, não? Não assusta? Esse povo foi ficando no caminho, foi morrendo no caminho, até que o último daquela geração, sobrando apenas Josué e Caleb, todos tombaram. Porque quando eles tiveram a oportunidade, o portal estava aberto, eles duvidaram de Deus e creram no relatório negativo que aqueles 10 incrédulos passaram. Você está vendo? Cuidado, para você não ouvir a voz errada e alterar o seu destino. Cuidado! Para você não tomar decisões com base no medo, na incredulidade e terminar os seus dias frustrado. Eu olho para a minha vida e eu só tenho que agradecer quantas decisões que eu tomei. Se eu não tivesse tomado, eu não estaria aqui. Eu não teria essa história para contar, tantas histórias para contar. Foi difícil? Muitas decisões difíceis foram tomadas. Perigosas até. Arriscadas. Mas eu não arrisquei no nada. Eu arrisquei na fé. Foi confiando em Deus. Fundamentada na palavra. Porque a palavra não volta vazia. Tudo que eu tenho que fazer é crer. Não.
Por favor, não faça isso. Creia. Creia com a força da sua vida. Sabe, eu sinto no meu espírito de me levantar aqui como Caleb e dizer, em nome de Jesus, todas as vozes incrédulas, todas as vozes mentirosas, incrédulas, sejam caladas agora em nome de Jesus. Suba! Vá tomar posse do que é seu! Suba! Vá tomar posse do que é seu! É hora de subir! É hora de possuir aquilo que o Senhor nos prometeu! Não tenha medo! Não é porque você tem pressão não! Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Desde quando o problema é impedimento? Pressão é impedimento. Muito pelo contrário. Às vezes nós vamos ser pressionados de todos os lados para desistir da promessa, do nosso chamado, para duvidar. Talvez hoje o que Satanás está fazendo é usando bocas incrédulas, usando de situações para tentar convencer você que é melhor não. Para, não vai, não dá, você não pode. Tem gigantes. Você não está pronto para competir, para lutar com gigantes. Mas Deus não falou nada disso. Ele falou, põe o pé. E eu vou dar a terra. Eu vou na frente. Eu luto essas batalhas. Lá atrás o Senhor já tinha dito, eu dou vitória. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Não é palavra de homem. Não é palavra da Cleo. É a palavra de Deus para o seu coração. Nesta segunda-feira, creia. Creia de todo o coração. Porque eu sei que Deus está aqui, lutando para impedir que você jogue fora a sua oportunidade, o portal, o chamado. Ele está dizendo, avança. Subamos, é hora de subir. É hora de ir para um lugar mais alto. E toma posse da sua terra, daquilo que representa a sua terra. Porque o Senhor está dizendo aqui, é certo. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que você já luta com a vitória. Então levanta. Levanta com fé. Creia. Tudo que você tem que fazer é crer. Tira o olhar de tudo e fica, focado no Senhor, na palavra dele. Se joga nele. Vai dando seus passos de fé. Para de permitir, não permita mais que sentimentos de medo, incredulidade, essas pressões todas, e se isso e aquilo, para, não. O Senhor falou, eu tenho uma palavra de Deus, e eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou subir e vou tomar posse, eu vou subir. É hora de eu subir. É hora de eu ir para um lugar mais alto. Eu vou tomar posse do que Deus me prometeu. Porque é certo que eu já luto com a vitória. Ânimo, coragem. Passe por um batismo de coragem. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Não recue. Não deixe a sua fé recuar. Não para. Suba. É hora de subir e tomar posse do que é seu. Avança. Porque você não chegou até aqui para recuar. Esse povo recuou. Josué e Caleb não. Por isso que eles entraram na terra.
Mas esse povo aqui, tombou no deserto. Perdeu a vida, perdeu o chamado, perdeu o destino. E olha que coisa triste. Seus filhos nasceram no deserto. E era para terem nascido já dentro da terra prometida. Porque as nossas escolhas afetam quem está aqui do nosso lado. Levanta com fé e não deixa nada parar você. Avança, suba e toma posse da promessa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu repreendo esse espírito do medo, da incredulidade, da dúvida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que todas essas vozes incrédulas sejam caladas agora. E que essa pessoa seja revestida de força, de poder. Seja munida, Senhor, da sua palavra, que ela pegue a palavra agora e se vista dela. Corajosamente, se levante e avance, porque eu percebo o Senhor dizendo aqui a hora, o portal está aberto, suba, é hora de subir, é hora de ir para um nível mais alto, é hora de conquistar a sua terra prometida, é hora de você viver a promessa. Não temos obstáculos, não temos gigantes, não tema, não para ouvir vozes incrédulas, cale todas elas. Suba e toma posse da promessa, porque é certo que você luta com a vitória. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, de vitórias, de respostas, que o teu povo passe por um batismo de coragem. E creia. E não jogue fora a oportunidade que está aqui adiante. Eu percebo que o Senhor colocou um portal diante do teu povo. É hora de avançar. Abençoa lares e famílias. Que essa fé viva tome conta dos corações, possua os corações. Abençoa, Senhor, meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo a abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que a sua palavra tenha possuído os corações de uma maneira que nenhum possa resistir, que nenhum resista a ela, mas simplesmente creia e se levante com uma fé corajosa e avance. É hora de avançar, o portal está aberto, a unção, a graça, e ela pode avançar, porque o Senhor está com ela, o Senhor está nisso. Subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, a reunião do melhor da terra, Elia 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Então levante-se, venha, vamos buscá-lo, adorá-lo e viver experiências incríveis, sobrenaturais. Conta com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.